onde haviam outros 4 homens lá, 4 colegas de trabalho. E cada um deles tinha uma convicção muito peculiar. Tinha um que era evangélico, tá, fervoroso, um outro era um católico fervoroso, aí tinha um evangélico que tinha suas dúvidas, seus questionamentos também, estava lá no nosso meio, e tinha um ateu. Então imagina você pegar todas essas pessoas, ainda meter uma testemunha de Jeová no meio, fazendo um curso de história, nesse caldeirão. Essas pessoas ficavam presas dentro de uma sala por 8 horas, todos os dias, de segunda a sexta. Então a conversa sobre religião ali era livre, era aberta. A gente discordava muito, mas a gente se respeitava. Agora, uma coisa interessantíssima é que as pessoas que estavam lá comigo, elas levantavam questionamentos muito inteligentes. E eu, na minha arrogância ingênua como testemunho de Jeová, eu tinha instalado o CD-ROM da torre no meu computador e achava, olha, eu tenho um oráculo aqui comigo, eu vou bater esses caras, eu vou derrubar todos eles, vai ser uma humilhação. E com o tempo eu fui descobrindo que quem estava sendo humilhado era eu, porque muitas vezes eles questionavam coisas comigo e quando eu ia ler a resposta, a melhor resposta do CD-ROM, era uma resposta tão idiota, me perdoe a palavra, mas esse é o termo, era tão, assim, como é que eu vou dizer, assim, de um raciocínio muito inferior, que eu não tinha coragem de reproduzir aquilo na frente dos caras. Eles iam tirar chacota com a minha cara, sabe? Não tinha nem condições, eu olhava, eu ficava com vergonha, fechava e dizia, olha, eu não tenho uma resposta agora, mas me dá um tempo aí que eu vou trazer a resposta para você, e mudava de assunto e nunca mais falava naquilo ali. Só que isso ia me ajudando a perceber o quanto o raciocínio da Torre de Vigia era falho em vários aspectos, sabe? Como havia inúmeros buracos ali, entende? Então, no fim, quem vencia a maior parte dos debates era o ateu. Esse é o fato. Tá? O ateu só ficava rindo no canto da sala de todo mundo e discutindo evangélico, católico, testemunho de Jeová, e o cara só rindo porque no fim estava todo mundo meio errado. O fim dessa experiência, passei acho que uns 2 anos trabalhando com essas pessoas, foi que quem era evangélico, no fim, não estava mais tão evangélico, quem era católico não estava mais tão católico, o testemunho de Jeová saiu completamente abalado, e o único que estava inteiro lá era o ateu. O único que saiu 100% foi o ateu, que não mudou nada o modo dele de pensar. Tá? Não estou com isso querendo fazer nenhuma apologia ao ateísmo. Eu vou explicar no final o que eu penso hoje sobre cristianismo, sobre fé. Tá? Mas isso aí contribuiu bastante. Agora, tem o terceiro ponto, e eu deixei isso para o final, porque foi esse que quebrou mesmo a minha crença na doutrina. Foi o que deu início ao negócio todo. Tá? Eu vou dizer que o curso de História e esse ambiente do meu trabalho ficaram orbitando ali e auxiliando com muita força. Mas essa questão de pegar uma revista super interessante, que eu era assinante na época, em 2009, eu amava essa revista, sabe? Eu achava realmente ela super interessante. E ela trazia um artigo ali que era sobre seitas. E a quem estiver vendo esse vídeo aqui no YouTube, eu recomendo muito que você procure esse artigo da Super Interessante de 2009 sobre seitas. Deve ter hoje na internet material bem mais completo do que existia naquela época, mas em 2009 eu acho que era o melhor e mais completo material sobre lavagem cerebral que existia. E eu peguei esse artigo, lavagem cerebral, o que que é? Eu ouvia muita acusação contra os testemunhos de Jeová de que faziam lavagem cerebral lá dentro. E eu não sabia refutar isso. Então eu achava que ao ler aquele artigo dessa revista, eu ia encontrar a resposta e ia saber explicar e refutar as pessoas que faziam essa acusação falsa contra a Torre de Vigia, né? Falsa aqui entre aspas. Então eu peguei esse artigo, comecei a ler, e no que eu fui lendo, o meu mundo, aquela ilha da Torre de Vigia, da doutrina, de tudo que eu aprendi, começou a desmoronar. É como se fosse um tremendo terremoto, sabe? Derrubando tudo. Começou a desmoronar mesmo. Eu lembro da ocasião, eu estava deitado na minha cama lendo essa revista e eu terminei de ler o artigo, virei para a parede e comecei a chorar. Um adulto ali, um homem dos 28 anos de idade, chorando, tá com a revista na mão. Eu parecia uma criança. Porque o que eu vi ali, a descrição daquele artigo, era a descrição da Torre de Vigia todinha. E o artigo não estava falando sobre Torre de Vigia. Não era sobre o testemunho de Jeová. Sabe? Era sobre
as técnicas de controle mental e como elas eram aplicadas entre militares, na publicidade, na política e na religião, mas sem mencionar nenhum grupo específico. Só que eu li e vi a Torre de Vigia inteira ali, toda a estrutura, a coluna cervical deles sendo descrita ali para mim, sabe? A anatomia da Torre de Vigia estava ali. E eu fiquei na minha cabeça questionando, poxa, mas é a Bíblia que ensina isso. Só que quando eu fui rever aqueles ensinos bíblicos, a base deles, eu olhava e via que eles estavam distorcendo o sentido daquele texto para poder aplicar técnicas de controle mental. Tá? Foi quando eu comecei a perceber isso. No momento que eu entendi o que era o controle mental, como ele era exercido, aí eu fui ver como você pode manipular um texto bíblico para ele dizer aquilo que lhe convém. Para um líder, né, convencer um grupo de pessoas que a Bíblia está dizendo uma coisa quando na verdade ela está dizendo outra. E eu vi que toda a narrativa deles, toda a construção de doutrina deles era direcionada para se encaixar exatamente naquilo que é aplicado em controle mental. Então, no que eu percebi isso aí, isso para mim foi devastador. Né? E até aquele momento, eu lia todo o material da Torre de Vigia sem questionar. Para mim, tudo era verdadeiro. Trazia um conforto para mim. Todo mundo tem um cérebro meio preguiçoso, né? E o meu cérebro preguiçoso me deixava numa zona de conforto de acreditar 100% no material que vinha na Torre de Vigia. A partir daquele momento, eu comecei a não acreditar mais cegamente. Eu comecei a questionar. E esse questionamento leva você a descobrir cada vez mais coisas erradas. Então, aquilo ali deu um início, sabe? 2009, eu já conhecia e estava me relacionando com uma moça que é a minha esposa, ela era testemunha de Jeová na época, tá? E hoje é minha esposa, estou muito bem casado com ela, né? Mas eu comecei a perceber que algo estava errado e fui avançando, avançando, avançando cada vez mais. No espaço de um ano, já em 2010, eu já estava bem seguro de que eu estava numa religião ruim, uma religião errada, uma seita, e que eu deveria me afastar daquilo ali. Mas como eu estava noivo já em 2010, era muito complicado para mim conversar sobre isso com a minha noiva, testemunha de Jeová, sabe? Eu dava alguns sinais para ela, dizia algo, uma coisa ou outra que eu tinha descoberto já, mas como eu percebia que a conversa ia num caminho muito ruim, eu mudava de assunto, sabe? E queria preservar o meu relacionamento, porque eu tinha um sentimento muito especial por ela. Ela era muito importante para mim, sabe? Então, eu ignorava e eu comecei a construir na minha cabeça minhas próprias mentiras para continuar acreditando em alguma coisa da doutrina, sabe? Eu precisava continuar lá dentro de alguma forma, né? Foi uma época, inclusive, que eu deixei um pouco de lado a minha investigação, o meu ceticismo, tá? E segui em frente com aquela religião. Cheguei a me casar com ela em 2011, tá? Foi o meu casamento. Daí estava tudo bem. Eu casei na religião, seguindo as regras da religião, tudo certo. Era servo ministerial. Tá? Nós viajamos até Goiás para poder fazer o casamento lá, porque era onde estava a família dela. E já na volta, casado, eu fui seguindo na religião, sabendo que tinha muita coisa errada lá dentro, claro, mas tentando sobreviver naquela religião. Aí teve um dia que a gente foi se preparar para uma reunião da escola do Ministério Teocrático. E eu, ao me preparar para aquela reunião, eu deveria assistir um DVD em que os membros do corpo governante contavam a história da Torre de Vigia. E isso aí foi fatal. Tá? Foi aquilo que eu não podia suportar mais. Porque era muita, muita, muita mentira mesmo. Tudo que eu aprendi no meu curso de história sobre como um mentiroso conta a sua própria história estava ali naquele vídeo, naquele DVD. Sabe? Eu vi tudo isso com muita clareza. A minha esposa não viu, mas para mim estava claro como água. E naquele dia, já era 2012, eu estava casado acho que há uns 6 meses, um pouco mais do que isso. Né? Na minha casa, em preparação, eu me levantei, eu lembro muito que eu fiquei em pé, virei para minha esposa e falei, olha, eu não... Esse foi um trecho do Pioneiro Entrevista. O link da descrição
mostra a entrevista completa. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal do Pioneiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.